mística chamada Marie Julie. As profecias dela falam diretamente a nós. Certo? Essa santa viveu a paixão como poucos santos viveram, místicos, pouquíssimos, porque ela tinha os 5 chifres das mãos, dos pés e do lado, ela tinha coroação de espinhos, sangrava terrivelmente pela cabeça, ela tinha flagelação, o corpo dela era uma chaga só, e ela ainda padecia da chaga do ombro, onde nosso Senhor carregou a cruz. A ferida dela vinha no osso, a chaga do ombro dela. Os 5 últimos anos da vida dela, ela viveu 91 anos. Os 5 últimos anos da vida dela, ela viveu só da Eucaristia e nunca foi ao banheiro. Nunca. Os 5 últimos anos da vida dela. Nem fazer xixi, nem fazer cocô. Impossível, né? Só pela graça de Deus. Vivendo somente da Eucaristia. Então, é uma mística importantíssima. E o que ela disse não pode ser deixado de lado, porque são coisas muito sérias para o nosso tempo. Então eu vou na sequência para vocês entenderem um pouco do que... Primeira coisa é o tempo da grande tribulação, que Nossa Senhora fala tanto no livro azul. O que caracteriza esse tempo da grande tribulação? O tempo da grande tribulação é caracterizado pelo sofrimento da igreja e pelo sofrimento dos fiéis. A perda da verdadeira fé, como está por aí, né? E depois também, o decurso na história das crises e dos sofrimentos que viriam através de pestes, de fome, de guerra, etc. Uma coisa que ela diz claramente é que o sinal certo que o fim estava iniciado e que o tempo das dores estava iniciado é que viria uma peste. Está aí a peste lisa, né? Que viria uma peste. E dessa peste, que daria o início ao tempo das dores, não pararia mais. Então agora é o seguinte, esse negócio vai amenizar, entre aspas, vai começar outra pior e assim vai. Não para mais. Esse tempo das dores. Entende? Doenças inexplicáveis. Outra coisa importantíssima que ela dizia, haverá uma doença que é, vamos dizer, né, que é emocional, porque não irá encontrar a cura. É uma doença que vai afetar a mente das pessoas. As pessoas ficarão perturbadas e algumas quase como que loucas. Já estão, né? E não vai encontrar cura. Porque é uma peste própria desses tempos. Depois ela fala outra coisa, que haverá algumas pestes que vão aparecer na pele, que também não haverá cura. Não haverá cura. E ela diz o seguinte, que as pessoas ficarão tão confusas, que algumas não saberão quando é dia e quando é noite. Vai vendo o decurso que vai as coisas, né? Aí, Nosso Senhor fala para ela em janeiro de 1884. Eu fiz tudo pelo meu povo. Enviei a minha mãe à sua terra, a terra. Muitos povos creram em suas palavras. Minha voz foi escutada em todas as partes através das vítimas. Quem são as vítimas? Vítimas são aquelas almas dos outros santos. Eu sei uma história que um padre, inclusive da nossa diocese, mas agora não está mais aqui há muitos anos, fez voto de alma vítima por 1 ano. Nesse 1 ano ele ficou cego de um olho, contraiu diabetes e mais não sei quantas doenças e foi internado mais de 10 vezes. Até acabar o voto. Acabou o voto, acabou os problemas. Então não faça voto de alma vítima. Uma alma para fazer voto de alma, primeiro é Nosso Senhor quem chama. Segundo, que tem que estar num grau de virtude muito elevada para poder fazer esse tipo de voto. Muito. Então, através das vítimas que eu mesmo escolhi, a quem eu trabalhei maravilhas e prodígios, elas foram desprezadas e perseguidas. Eu quis trazer a meus filhos a boa notícia, se eles se convertessem, porém más notícias se eles continuassem em suas iniquidades. Eles fizeram pouco caso do que eu revelei. Agora é o momento que essas grandes promessas se cumprirão.
se cumprirão o que as autoridades da igreja menosprezaram, eles não quiseram a luz. Eu sofri muito por tudo isso. A dor oprime meu coração nesse momento. A espada mais dolorosa agora é ver as disposições que foram tomadas e as que estão a serem feitas. Ou seja, as que virão depois. Aí aqui Nossa Senhora vai falar terrivelmente da situação do clero. Nós sabemos muito bem que aquilo que Leão XIII disse no exorcismo que ele escreveu quando teve a visão do demônio: feriram um pastor para que dispersassem as ovelhas. Aqui vai muito além as denúncias, muito além. Nossa Senhora, também Nosso Senhor, tanto a ela quanto ao Beato Francisco Palau, disse: existirá um exército de sacerdotes que servirá a Satanás e a nova ordem mundial, que estarão camuflados, esperando o momento para se debandarem para o lado do inimigo. Só um fato para vocês verem que a profecia já está em decurso, se cumprindo. Está na internet, não é escondido de ninguém. O padre que foi pego gravando um filme pornô no altar da igreja, com uma prostituta conhecida no mundo inteiro, famosíssima, e ela escreveu no Instagram, no Facebook dela, pouco tempo antes de ir para lá: estou indo ali profanar a casa de Deus. Se isso não é o demônio, o que é? Se isso não é um sacerdote de Cristo servindo ao demônio, o que é? Nosso Senhor fala uma coisa a ela, gente, muito triste. Eu chorei quando eu li isso. Ele falou: eu não venho aos altares para ser profanado e ofendido. Eu venho aos altares para ser adorado. Mas não é essa a realidade. É uma coisa dura, mas a gente tem que saber. Não é essa a realidade. Sabe, e tantos outros casos. O homossexualismo, que é a bandeira de Satanás dos nossos tempos. E a gente sabe muito bem disso, do que tem acontecido. Que não é um caso, 2, 10, 20. Então, Nossa Senhora e Nosso Senhor faz essa denúncia muito séria. E o Beato Francisco Palau, ele vai além. Preste muita atenção nisso. O Beato Francisco Palau, Nosso Senhor fala para ele assim: o poder de exorcizar o demônio será extinto na igreja. Eu tirarei o poder. Presta bem atenção. Eu tirarei o poder de fazer milagres dos meus sacerdotes e tirarei o poder deles de exorcizar o demônio. O demônio zombará deles sem que possam exorcizar. Sem que possam exorcizar. Veja bem. Veja bem a situação que chegou. Que ponto nós chegamos? Que ponto? E de fato está desaparecendo tudo isso. Está desaparecendo. Se não desaparecendo por não exercer, desaparecendo por não acreditarem. Por não acreditarem. A negação do milagre, a negação de tantas outras coisas que estão aí às caras. E aquilo que Nossa Senhora disse em La Salette é que é muito sério, porque ela disse o quê? Que os padres se tornariam cloacas de impureza. Quando Nossa Senhora disse isso, houve uma revolta. Tanto que até hoje a mensagem dela é camuflada. Você não encontra na íntegra o segredo de La Salette. Pio IX teve que encarar o clero francês e dizer: não, a mensagem é verdadeira. E tudo aquilo que Nossa Senhora disse aconteceu. Veja o que a França padeceu. Veja o que a Revolução Francesa trouxe. Milhares de padres mortos, milhares de conventos destruídos, freiras estupradas e tantas outras aberrações, altares profanados. Outra coisa que Nosso Senhor fala para ela, ele fala assim: o meu corpo no Santíssimo Sacramento será jogado na lama. Nós não encontramos sacrário já, quantas coisas: sacrário encontrar jogado em brejo, sacrário encontrar jogado em rio, sacrário encontrar jogado em beira de estrada. Tal qual como ele disse, as coisas estão acontecendo. Então, essa crise de fé é a principal característica
E isso vai só piorar, 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 piorar. Até que vai culminar no quê? O que nós estamos vendo aí. A religião única, que é a religião do anticristo, ela vai ter aspecto de todas as religiões. É a religião da nova era, tem que agradar todo mundo. Então vai ter coisa de protestante, vai ter coisa de espírita, vai ter coisa de judeu, vai ter coisa de muçulmano, vai ter coisa de católicos, tudo junto, que já é que muitos estão vivendo na prática, né? Para quê? Para que não fira a ninguém. Vocês vão entender muito bem isso. E o governo único aparecerá como salvador do mundo. Gente, não vai demorar nada, vai começar a faltar comida. Está aí as portas. Tá aí uma das coisas que Nossa Senhora fala para ela é que a característica seria a carestia das coisas. Nós estávamos conversando há pouco. Só essa semana a carne subiu 3 vezes. Só essa semana. Quem é pedreiro, Marcos da Fraternidade é pedreiro, não estava tendo material para trabalhar. Está faltando ferro, está faltando cimento, está faltando tijolo. A última vez que nós compramos tijolo, nós pagamos R$420 o milheiro. O milheiro agora lá em Minas está R$1.200. Quando acha? Quando acha? E assim vai. E assim vai. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Por quê? Porque tem que vir esse caos. Agora vem a questão da vacina, que é outra coisa absurda. E que eles vão tentar obrigar. É inconstitucional obrigar, nós sabemos disso. Entende? Só que nós estamos fritos 2 vezes, porque esse Satanás, o Dória, esse homem tem pacto com o Satanás e ele é do comunismo chinês. Vocês não tenham dúvida disso, não. Ele já vendeu 2 hidrelétricas nossas, do estado de São Paulo, e já vendeu o Grupo Bandeirantes. Ele já vendeu 2 hidrelétricas nossas, do estado de São Paulo, e já vendeu o Grupo Bandeirantes. A China está comprando toda a nossa produção de alimento. De alimento. Eles chegam nas fazendas e estão comprando fazendas fechadas. Todo o que produzia é nosso. E não só isso, combustível já subiu de novo essa semana. Eu tive agora em Minas, esse final de semana passado, não esse o outro, eu voltei pelo Mato Grosso, eu tinha que passar no Mato Grosso. Em Paranaíba, o litro de gasolina está a R$5,70. O litro de álcool está a R$3,70. Eu tive que abastecer. Onde é que vai parar? E não só isso. O pior não é só encarecer, o pior é que vai começar a faltar. Por quê? Isso é comunismo. Vocês estão entendendo? Nós temos que ficar na mão deles. Eles têm que doutrinar, dominar o povo. Vocês são obrigados a tomar a vacina. Não, nós não somos obrigados, vocês são, porque senão teu filho não vai para a escola. Vocês são, porque senão você não vai trabalhar em serviço público. Vocês são, porque senão para vocês não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aí começa a cortar. Isso é comunismo. Entendeu? Até chegar no quê? Naquilo que eles querem. No comunismo, gente, é preciso lembrar isso. No comunismo não existe propriedade privada. Tua casa não vai ser tua. Teu carro não é teu. Ou você serve ao governo ou você está fora do esquema. É aí que entra, e vocês vão entender bem. Nosso Senhor disse assim: ai das mães que estiverem alimentando naquele dia. Muitos quererão estar mortos para não ter que viver aquilo. O que Nosso Senhor está querendo dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: que para não fazer o jogo do governo, porque vai vir a moedinha única, que todos nós sabemos que não é uma moeda em espécie, entende? Será num chipzinho sobre a pele. Então é o seguinte: vocês, mãe, têm filhos em casa, o teu filho fica doente, você quer remédio? Na farmácia não vende remédio para você, minha querida, a não ser que você bote o chip. Qual que vai ser? Ai das mães. Por quê? Nosso Senhor está falando do coração, do sofrimento que é. Entender?
Ah, precisa de comida, em casa está faltando comida. No mercado não tem comida para você. No mercado tem comida de quem é aliado do governo, para você não tem. Ou você come ou você não come. Simples assim. Não tem gasolina para o teu carro, porque o posto não vai vender. Ou você coloca o teu chip ou não tem gasolina para você. E é assim que eles vão caminhando a passos largos. E é esse ponto que vai chegar. Ninguém acredita. O pior é isso. É igual da outra vez que eu vim aqui falando dessa situação toda dos finais dos tempos. 3 dias depois, o Padre Aquilar postou aquele vídeo. Um exorcista do Vaticano, um homem conhecido no mundo inteiro, dá a cara a tapa. Vocês acham que ele ia colocar em risco o sacerdócio dele, o status dele, falando uma bobagem? É lógico que não. Ele sabe de coisas que nós não sabemos. De coisas que nós não sabemos. Então é a esse ponto e a esse passo que as coisas vão. E o problema é que o povo está o quê? E aqui o que nosso Senhor diz para ela que me deixou assim, bobo. Nosso Senhor diz para ela assim: chegará esse tempo e sabe como o povo estará? Escuta isso. Como se estivesse indo a uma festa fantasia, ou então ao casamento do próprio diabo. É isso que nosso Senhor diz para ela. O que é o casamento do diabo? Imagina como é que o casamento do diabo é regrado. A pecado, a orgia, a festança, a bebedeira, etc. A vícios. É a isso que o pecado, que o casamento do diabo é regrado. Entende? E é isso que nossa Senhora está dizendo. O povo não está nem aí. Parece que está tudo bem, tudo lindo. Quando a coisa está indo a passos largos, gente. Se nós não acordarmos, nós vamos nos ver no meio do furacão sem ter o que fazer. Sem ter o que fazer. Não espere que vocês ouvissem homilia. Não espere. Porque não vão. Sabe, se a gente não buscar, outra coisa que eu falei muito na fraternidade, façam isso. Vai desaparecer os livros. Guardem livros bons em casa. Vai chegar o momento que eles vão tirar os livros. Então comprem livros bons e guardem. Livros bons, não vai dar testagem não. Né? E guarde em casa. Escola da Perfeição Cristã. Existe isso. Então, guardar essas coisas boas. Esses livros bons, porque vai chegar o momento que vai tirar. Outra coisa que vai sair do controle: internet. A internet, por enquanto, nós podemos postar o que quer, posta o que presta, posta o que não presta, escreve o que quer e desescreve. Vai chegar o momento que nós não vamos poder mais fazer isso e nem vamos ter acesso mais a coisas boas. Já, a internet será controlada. Controlada. Então, todos esses acessos, muitos do que está nessa apostila, porque eu sabia a fonte, fui tirando. Não vai ter mais isso lá daqui a pouco. Tá? Isso não é a história da carochinha, não. Igual não é a história que as câmeras dos nossos celulares, as câmeras dos nossos computadores estão nos filmando o tempo todo. Vocês pensam que isso é história de filme, de videogame, de ficção científica? Isso é fato. Basta ver, conversa alguma coisa perto do telefone, faz essa experiência. Conversa alguma coisa perto do telefone, abre ele e começa a digitar. Você vai ver que sugere as palavras que você conversou. O celular da galera sabe quando ela acorda. Vocês nunca perceberam isso? Observe o que vocês veem. Então não é que a coisa está... Não, a coisa está aí. Está aí. Entendeu? Então nós temos que tomar uma providência rápida. Outra coisa que nosso Senhor fala para ela, muito claramente aqui, é o seguinte... que chegaria um momento em que nós ficaríamos sem a água encanada, porque ia ficar na mão deles. Bom, basta ver lá. Eu acho interessante como eles contam umas histórias pra gente, achando que a gente é tão trouxa. Entra na cabeça. Não, pior que o povo acredita, que a Globo contou no Jornal Nacional, né? Tipo assim, a Amapá tá lá com um apagão de 7 dias já, aí ele fala pra mim que é por causa de um raio que caiu. Não, mas pera lá. O lugar mais seguro, onde não se cai raio, é hidrelétrica. Ou será que nós estamos ficando loucos? Esses caras youtubers aí que não são católicos, estão gravando e falando, gente, será pode? Ué, será, gente? É lógico que tem que acordar.
Tem que acordar, ué. Sabe que chama a gente tão besta? Hoje, na cidade, a gente não vê raio, mas cai tanto para-raio que tem para tudo que é canto. As torres de igreja, para ter licença, é obrigado a para-raio. E lá é protegido. Então, é umas coisas, umas histórias que conta para a gente assim como se... Porque o povo acredita, né? Mas o comunismo é isso. O comunismo tem que fazer o povo igual gado. Aonde tocar tem que ir. O que falar tem que acreditar. O que mandar comer vai comer, etc, etc. É isso, porque eles não querem encontrar resistência. Eles não querem. Então, esse período que vai vir aí, nós temos que nos preparar. Vai vir? Não, já estamos dentro dele. Já estamos. Outra dica importante: comece a desvincular de tudo que é do governo. As poupanças que estão lá derramando dinheiro para o ladrão, guarda no colchão, enterra no fundo do quintal. Sabe? Começa a mudar a coisa. Porque vai ser do dia para a noite. Igual foi essa peste nele. A gente dormiu de um jeito e acordou no meio desse furacão infernal. Entende? Vai dormir ao que acordar, o teu dinheirinho não está lá mais. Mas está ensinando errado. Não pode esconder dinheiro. A moeda vai mudar. Tem Pois que é. na terra. Não, sim, agora essa parte eu vou já. Então, por que acontece? Não vai resolver. Aí vai acontecer aquilo que nosso Senhor fala: uns botam a confiança nos cavalos, outros nos cavaleiros, e não no Senhor. Por que o povo tem tanto medo quando fala de dinheiro? Porque a confiança deles está ali. Ah, não, com dinheiro eu vou comprar remédio, eu vou comprar comida, eu vou... Vai não. Não vai, porque eles vão tirar essa moeda. É uma confiança tola. Aí aquilo que nosso Senhor disse a ela: muitos querendo salvar o corpo perderão a alma. Muitos querendo salvar o corpo perderão a alma. Isso é muito sério. Então, não deve pensar nisso. Agora é a hora: juntai tesouros para vós no reino dos céus, onde a traça não corrói, e nem o ladrão rouba, e nem o governo. Porque o restante, gente. Então agora, invista nessas coisas, compra os livros que precisa. Ah, livro é caro. É caro nada. Caro é uma calça rasgada que paga R$500 dando risada. Caro é um tênis que paga R$1.200. Caro é um celular, paga 5 mil e acha que fez um bom negócio. E acha que fez uma coisa ótima. Isso é caro. Coisa de Deus, nada é caro. Nada é caro. Quando nós pensamos que isso serve para a salvação da alma, que valor tem uma alma? Biblioteca católica, R$60 por mês. Pois é, tem livros bons. Enquanto tem, aproveita. Quando pensa no valor de uma alma, nada é caro. Nada é caro, não. Então tem que fazer um esforço e vai comprando essas coisas e vai guardando. E vai guardando. Por quê? Vem esse período dos grandes castigos, etc, 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 que vai. O anticristo entra e o reino dele nós sabemos que será de 3 anos e meio. Então 3 anos e meio, você imagina que nós vamos passar. Por 3 anos e meio. É o reinado dele. Depois do reinado dele, acontece aquilo que todo mundo fica curioso, que são os 3 dias de trevas. Por que os 3 dias de trevas? Os 3 dias de trevas é um ato da justiça de Deus. Para quê? Para purificar o mundo. É assim a ação de Deus. Purificar tudo, para novamente reinar o esplendor da igreja e a fé católica. Eu não estou citando as coisas e nem mostrando os dizeres, documentos, etc., para não prolongar. Estou só explicando para vocês. Então, nesse tempo dos 3 dias de trevas, como se dará isso? Tem vários santos que narraram isso. Padre Pio, Ana Maria Taige, ela mesma e muitos outros. Por exemplo, ela viveu, misticamente, ela viu certinho o que iria acontecer nesses 3 dias. Primeira coisa, que as almas que estiverem em estado de graça, eis o segredo, em estado de graça, perceberão que está chegando esse dia. Correto? Os que não estiverem em estado de graça não vão ter percepção disso. Não vão ter. Depois, haverá, os dias de trevas será quinta, sexta e sábado. Por causa da ofensa à Eucaristia, a Santa Cruz de Nosso Senhor e a Santíssima Virgem. Quinta, sexta e sábado. Primeira coisa, haverá então essa percepção. Uma noite vai esfriar demais, um frio absurdo, e haverá um estrondo.
Um trovão. Sem explicação. A partir daí, não se devem mais, é lógico que como vai ter essa percepção antes, já vão estar nos lugares preparados, mas aqueles que estiverem em casa, a partir daí não se abre mais porta, não se abre mais janela, não se atende mais ninguém, seja quem for que estiver para fora. Ninguém. Ah, é filho, é tio, ninguém mais a partir daí. Entende? Todas as casas que tem porta de vidro, janela de vidro, tem que ser colocada cortina, porque tem que tampar. Não se pode olhar para fora. Por quê? Nosso Senhor mesmo explica para ela, a ira de Deus é santa. Não se deve olhar. Ele fala mais ainda, ninguém que olhará a minha ira conseguirá permanecer vivo. Então, por isso. Também ele explica a mesma coisa. Quando o anjo exterminador passar limpando, é lógico que isso é principalmente, ele explica muito bem ali, isso é principalmente para aquelas almas que viveram na desgraça e que estão na desgraça, vocês estão entendendo? Os que são dele, ele vai proteger, ele fala claramente. Os que querem a ele, os que buscam a ele, não tem o que temer. Não tem o que temer. Então, não se deve olhar. Segunda coisa, nada parará aceso nesses dias a não ser as velas bentas. Só que não é qualquer vela. Precisa ser vela de cera de abelha. Não tem nenhum. Então tem que ser, entender? Vela de cera de abelha. Por que isso? Por um capricho? Não, não é por um capricho. Antigamente só se usava vela de cera de abelha. E o Círio Pascal, se vocês ouviram, o Círio Pascal é a luz da luz. Na bênção dele se fala da cera de abelha. Esse acenderá. O Círio? Sim, se tiver dele, né? Porque hoje eles estão falsificando. Estão fazendo um Círio com resto de vela até no cemitério. Mas aí, agora está essa loucura. Mas precisa ser, de preferência, que sejam bentas no dia 2 de fevereiro, festa de Nossa Senhora das Candeias. Se não puder ser nesse dia, pode ser outro. Tá bom? Mas depois eu dou a dica onde conseguir. Você tem vela de cera de abelha? Tem. Poderia ser, Fernando. Depois eu falo para vocês. Ai, Aí, outra coisa importantíssima desses dias, que se deve permanecê-los em oração. Aqui Nossa Senhora explica muito bem a necessidade das sagradas imagens bentas, do crucifixo, porque são diante deles que se deve rezar, e eles repelirão a presença do inimigo. Outra coisa que Nossa Senhora ensina falando dos sacramentais. Existirão doenças, como eu disse, que não terá cura. A cura será qual? Através de 3 plantas que ela ensina ali. E outra coisa, a medalha milagrosa e a medalha de São Bento. Então, algumas doenças, como será para controlá-las? Pega um copo com água, rezará 3 vezes Ave Maria, com a ejaculatória Maria concebida sem pecado. Reza uma vez, mergulha a medalha milagrosa dentro. Tira, reza de novo, torna a mergulhar 3 vezes e depois toma essa água. Outra coisa que ela fala ali, haverá um calor tão absurdo, eu já estou até pensando que eu vou penar, que eu peno um tempo desse, imagine nesse tempo, por isso que eu tenho medo purgatório. Aí, o que ela fala? Que haverá um calor tão absurdo, que as pessoas passarão mal de calor. O que amenizará esse calor? Que se faça uma cruz com água benta naqueles locais. É o que irá dar alívio a esse calor. Estão entendendo a coisa? Gente, parece coisa de filme, mas não é. Eu nem ia falar uma coisa para vocês, explicar uma coisa sem estudar muito. Então, aí são essas coisas. Depois, que desse tempo, fala-se o seguinte, que o mundo ficará como um grande cemitério. Haverá corpos em toda parte. Só que Nossa Senhora fala, corpos dos ímpios e também dos justos. A diferença dos justos que morrerem nesse período é que serão mártires, considerados mártires. Entende? Então receberão um alto grau de glória no reino dos céus. Aqui tem a carta do Padre Pio, que explica claramente isso, e que é a mais curta das cartas que tem aqui, e é por isso que eu vou ler para vocês, para falar outra parte do encerramento. Que vós possais estar preparados para essas visitações. Eu vos darei os seguintes sinais e instruções. Isso é Nosso Senhor, né? Essa carta é qual? Fundamentação dela.
de uma tradução de uma cópia de uma carta particular escrita pelo Padre Pio, dirigida à comissão de Hero Schubach, designada pelo Vaticano, que testemunha a verdade e a realidade dessas revelações sobre os 3 dias de trevas, dadas por Nosso Senhor ao Padre Pio, um padre capuchinho marcado por estigmas. Nosso Senhor começa falando e o Padre Pio escreve: meu filho, estou ansioso por esta hora em que novamente lhe revelarei o grande amor do meu coração. Das nuvens espalhar-se-ão sobre a terra furacões e fogo em movimento, ventanias e tempestades, trovões e terremotos irão se suceder ininterruptamente. Continuamente uma chuva de fogo descerá sobre a terra, cobrindo-a durante 2 dias. Isto vai provar que Deus está acima de tudo. Ou seja, a humanidade brinca, acho que esqueceu-se, né? Reze e faça penitência. Avise aos outros para fazer o mesmo, porque o tempo está próximo. Persevere na oração, para que seu adversário não tenha domínio sobre ti. Diga ao meu povo para que seja preparado, porque meu julgamento deve vir repentinamente, e ninguém escapará das minhas mãos. Protegerei os justos. Observe o sol, a lua e as estrelas do céu. E quando elas parecerem estar desordenadas, sem razão, saiba que o dia não está longe. Permaneçam unidos em oração e vigiando, até que o anjo da destruição tenha passado por suas portas. Ore para que esses dias sejam reduzidos. Primeira coisa, o anjo da destruição. De onde que tirou isso? 2 fundamentos. Primeiro, Egito. Quando Nosso Senhor manda o anjo exterminador passar e destruir todo o primogênito do Egito. Lembra-se que o povo marcou as portas com o sangue do cordeiro, tal qual como Deus havia dito. Gente, quem lê aquilo que Deus mandou fazer, aquela receita que está lá em Êxodo, é a mesma coisa de quem está escutando isso aqui hoje. Pensa que é uma loucura. Um filme. Pega o cordeiro, tem que tirar as vistas, tem que comer tudo, tem que queimar as tripas na fogueira. Tem que ser macho, não pode ter defeito, tem que... Qual que é? Uma coisa que você vê, um ritual. Qual a lógica de uma coisa dessa? Entende? Aí, outra coisa, Nossa Senhora em Fátima. Na terceira aparição de Fátima, o que tinha do lado de Nossa Senhora? O anjo, com a espada desembainhada, dizendo: justiça, justiça, justiça. E Nossa Senhora fala para ele: espera mais um tempo. Lembra-se disso? Fátima. Então, o anjo vai passar em todas as portas. Isso é fato. Isso é fato. Daí que, por exemplo, o Beato Alano de Laroche faz uma alusão muito bonita. Ele explica o seguinte, que as portas das casas devem ser marcadas, como foi com o sangue do cordeiro. As casas devem ser marcadas pelo rosário, pela recitação do rosário. Ele fala que esse anjo, quando passar, ele não vai entrar nas casas que se rezam o rosário. Por quê? Aí ele lembra, os portais das portas têm 3 lados. Ele fala, são os 3 mistérios do rosário. Por isso também o costume de colocar as cruzes nas portas. Tem umas cruzinhas que já vem até com o negocinho de pregar. Bota por dentro e por fora das portas, das principais saídas da casa, né? Portas que dão para fora. Pode colocar em todas se quiser, mas principalmente essas que dão para fora. Esse será um dos grandes sinais. Reze e faça reparação. Outra coisa, Padre, que Nosso Senhor pede. Seja fervoroso e pratique mortificações. Ninguém quer. Basta ver, gente. Um dos sinais principais seria essa confusão que eu já venho dizendo para vocês. E outra coisa que aqui fala lindamente, pena que o nosso tempo é curto demais, sobre o esfriamento dos corações. A caridade se esfriará. As pessoas não amarão mais, não saberão o que é amar. E junto com a confusão, vem esse esfriamento. Eles caminham junto. As pessoas serão egoístas e interesseiras, incapazes de dar... Seja fervorosa e pratique mortificações. Grandes coisas estão em jogo. Olha, os homens estão correndo em direção ao abismo do inferno, com grande alegria e diversão. Aí é aquilo que eu disse para vocês. Como se estivessem indo a um baile de máscaras ou a festa do casamento do demônio.
Ajude-me na salvação das almas. A medida do pecado está cheia. O dia da vingança com seus acontecimentos terríveis está próximo, mais perto do que você pode imaginar. E o mundo está infiltrando-se em falsa segurança. Essas pessoas ímpias e perversas serão destruídas sem misericórdia, como eram os habitantes de Sodoma e Gomorra na antiguidade. Sim, eu lhes digo que sua maldade não era tão grande quanto a da raça humana agora. E não era mesmo. Mantende bem cobertas as janelas, não olheis para fora, acenda uma vela benta, que será suficiente para muitos dias. Rezai o rosário, lede livros espirituais, fazei atos de comunhão espiritual e também atos de amor, que são tão agradáveis para nós. Orai com os braços estendidos ou prostrados no chão, a fim de que muitas almas possam ser salvas. Não vades para fora de casa. Provede-se com comida suficiente. As forças da natureza deverão ser impelidas, e uma chuva de fogo deverá fazer as pessoas tremerem de temor. Tende coragem, eu estou no meio de vós. Aí aqui vem a Beata Ana Maria Taige e tantos outros. Qual que é a questão? Se preparar, como eu disse, por meio dos bons livros, se precaver pela oração, pela penitência, pela vida da graça. E o padre Duarte Lara, quem não assistiu aquele vídeo, assista aquele vídeo que ele fala. Isso, sobre a preparação para os finais dos tempos. As dicas dele é essas que eu dei, acrescentando algumas coisas. Os sacramentais, o uso dos sacramentais e os locais próprios para se viver nesse tempo. É lógico que o primeiro lugar e refúgio é o coração de Nossa Senhora, a Santa Cruz. Coração de Jesus. Esse é o refúgio católico. Segunda coisa é preparar-se. Para quê? Para salvar o corpo? Não. Aqueles que tentarem salvar o corpo perderão a alma. Nosso Senhor disse: as velas não acenderão na casa dos blasfemos e dos ímpios. Não acenderão. Então não é essa a questão. É se preparar para guardar a fé. Porque nós teremos um papel importantíssimo depois da grande tribulação, depois dos dias de trevas, que é novamente viver o resplendor da igreja, que é aquilo que Nossa Senhora de Fátima diz: depois da grande tribulação virá o tempo de paz, que é o tempo de triunfo da igreja, tempo da glória. O espiritismo será destruído, bem como a maçonaria e como o protestantismo não existirá mais. Então a igreja será restabelecida em sua glória. Por quê? Porque para Cristo retornar, para Cristo voltar, ele não pode encontrar a sua esposa chagada. Ele vai despojar ela no alto do seu resplendor e da sua glória, triunfante. Então por isso haverá esse tempo, os dias de trevas limpa tudo, aí vem o período de paz, que aí nós vamos conseguir viver um período de paz. Quando a humanidade tentar novamente se desviar, aí então Nosso Senhor vem para resgatar a sua igreja. Então é importantíssimo nós pensarmos nessas coisas e nos prepararmos. Padre Duarte Lara fala muito claramente: tenham locais, e Nossa Senhora disse isso em Pesqueira, disse isso tantas vezes aqui, locais rurais, porque as cidades ficarão insuportáveis. Ou quanto mais afastado da cidade, melhor. E aí se deve se preparar, plantando tudo que se tem que plantar, tendo o máximo de animais possíveis que se possa alimentar, para esses dias de Eucaristia. Por quê? Para nós sermos fiéis a Cristo, nós não vamos poder aceitar ir no mercado com o chip, né? Então nós temos que ter nossa comida, porque senão como é que vai fazer? Né? Então tem que se preparar. Eu disse isso aqui. Oi? Vai abreviar, já está aí. Segundo, até eu vi um vídeo ontem que me mandaram depois da formação que eu dei lá. A agenda deles começa de 2021 até 2023, eles têm que implantar. Tá aí, começa ano que vem. De 21 a 23 eles têm que implantar. Então, o tempo está mais do que corrido para nós. Mais do que corrido. Então, procurar plantar, procurar ver as possibilidades. Nós estamos com a casa de missão lá, Terra em Minas, que corrido para nós. Mais do que corrido.
Então, procurar plantar, procurar ver as possibilidades. Nós estamos com a casa de missão lá, Terra, porque a coisa está apertando. E não adianta pensar, gente, assim, ó, não vai acontecer. Isso não vai impedir pensar que não vai. Vai ser igual no tempo de Noé. Esse retardado fazendo um barco desse tamanho para quê? É verdade. Né? Falando que vai chover tanto tempo sem parar, ou alguém já viu chover tanto tempo assim e veio. Né? Nosso Senhor não fala, os finais dos tempos será como no tempo de Noé. E tem pregador falando, mas só cortando um pouquinho. Não. Não adianta refugiar. Para essas coisas, as pessoas têm medo, não é para ter medo. A diferença é o seguinte: nós só podemos contar com o sobrenatural. Isso ensina a dependência total. Porque nossa Senhora explica aqui que esses lugares, como são lugares especiais, consagrados, como tem que ser nossas casas. Porque, por exemplo, aconteceu, não dá tempo, seja lá quem for, estar lá, você tem que fazer o possível dentro da tua casa. Entendeu? Agora, agradeçam muito a Nossa Senhora a graça, você está sabendo disso. Eu pensei muito para dar essas palestras, porque a maioria das pessoas não acreditam, não querem acreditar e não vão acreditar até que esteja no meio do furacão. Você pode contar para a tua família que não vai acreditar. Exatamente. Então é uma graça poder ver isso. É uma graça gigantesca. Gigantesca. E correr atrás enquanto é tempo. Tem as dicas de Nossa Senhora, tem como fazer, tem a doutrina da igreja ali, mas sempre pensando, não é para salvar o corpo, é para salvar a alma. É um tempo para a gente guardar a fé, porque tem que ter esses que vão guardar a fé para depois começar. As crianças, não precisam se preocupar. Nossa Senhora fala claramente que as crianças nesses dias são os que menos vão sofrer. Que ela cuidará delas. Nos 3 dias de trevas, Nossa Senhora fala que elas vão dormir tranquilamente todos esses dias, sem necessidade de alimentação nem nada, e vão acordar como de um sono que como nada tivesse acontecido. Enquanto o pai e a mãe rezam. Nossa Senhora vai esconder também o lugar, né? Sim, Não achar pelo é uma lugar. das coisas que ela fala para a mística e também com o Padre Pio, né? Que ela dará uma graça, é muito interessante, vocês precisam estudar isso aqui. Ó. Ela fala que ela vai dar uma graça em que 2 graças de algumas coisas que vão acontecer muito interessantes, que esses lugares serão protegidos. Eles vão procurar passar por cima, caminhar do lado e não vão enxergar esses locais. Por isso que quando vai se fazer esses locais, já tem que ter essa visão espiritual. Por exemplo, lá quando eu fui cercar o território, primeira coisa, cada lasca de cerca tem uma medalha milagrosa enterrada, tem uma medalha de São Bento enterrada. Então é um local que já está protegido. Tem os escapulários, tem todo um fundamento ali já preparado, né? Então, quando a construção, cada palanque, cada coluna, lá tem coisas enterradas. Tem São Bento enterrado, tem medalha milagrosa enterrada, tudo como Nossa Senhora pediu. Por quê? Exatamente por isso, eles não vão ter acesso a isso. Ela fala até mais, que quando chegará um momento e que vão ter os apagões que não será totalmente ainda os dias de trevas. Que nesses apagões, nós, esses escolhidos, conseguirão caminhar no escuro como se fosse de dia. É interessantíssimo. Então ela protegerá esses lugares. Não tem que ter... Né? Humanamente é impossível proteger qualquer lugar hoje. Se você colocar no celular, você enxerga em tempo real qualquer canto. Nós estamos totalmente vigiados por satélites, etc. Não é essa a questão. É só uma questão... Tem, para essa mística, Nossa Senhora ensinou 3 sacramentais próprios para proteger os finais dos tempos. O principal tem uma medalha que a gente não encontrou ainda, tem uma cruz que a gente não encontrou ainda no Brasil, mas o escapulário, que é o principal, que ela fala inclusive das graças desse escapulário só de estar num lugar, eu consegui que viesse de fora e conseguir quem fizesse o Flores Carmelo, que é ligado ao Carmelo. Esse que a gente usa. Não, esse ele tem que usar, Nossa Senhora do Carmo. A igreja tem vários escapulários, mais de 15 escapulários aprovados, né? O do Carmo é o principal deles. Mas esse escapulário aqui, ele tem graças próprias para esse período, tá bom? Aqui é uma coisinha de nada, eu vou ler que é melhor do que eu explicar. Grandes graças desse escapulário. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que este escapulário seja como um para-raios, sobre o qual os golpes da ira divina não serão pesados.
Vou conceder grandes graças a quem desejar revestir-se desse sagrado hábito. Durante os castigos eles serão protegidos. Será uma nova proteção para os tempos de castigo, calamidades e inanição. Vai faltar comida, por isso que aqui está a inanição. Entendeu? Todos aqueles que estão vestidos com ela poderão passar por tempestades, trevas, eles terão a luz como em pleno dia, quando estiverem vestidos. Todos aqueles que usarem estarão protegidos contra trovões, morte súbita e acidentes. O escapulário exposto na casa e na igreja. Toda pessoa que possui este escapulário verá a sua família protegida. A casa também estará protegida. Antes de tudo, dos incêndios, que nunca entrarão nela. Lembra que falou que vai cair muita faísca de fogo? Na casa onde será exposto, se um ímpio entrar, ele ficará tão impressionado que sua conversão estará próxima. Quem quer que o coloque no templo sagrado, expulsará os ímpios e as profanações. O problema é que ninguém vai expor isso na igreja, né? Mas na nossa casa a gente pode, na nossa casa quem manda é nós. Tá bom? Então, aí ele encerrando, né? Que foi dado, aqui tem toda a explicação dos símbolos que se tem lá e porquê de cada símbolo. E onde consegue esse escapulário, Fernando? Então, aí nós conseguimos que essa moça do Flores Carmelo vai fazer sobre encomenda. Então vocês têm que dizer que no que ela viu no êxtase, ele é do tamanho um pouco maior que a palma de uma mão. A gente pode expor ele aonde? É isso que não entra nisso, né? Santa Missa é maior que tudo. Mas o rosário é a rainha das devoções. Rezem muito o rosário. Vocês vão ver que ela pede muito. E se unam. Os católicos é muito, a gente é irmão, não é inimigo não. Para adquirir os maravilhosos sacramentais que foram revelados a Marie Julie, entre em contato com este WhatsApp.